Sem dúvida, a adiposidade. Ela volta nela, é unânime. Volta nela, então. Vamos fazer outro podcast só sobre isso. A adiposidade, ela vende bem, ela dá muito dinheiro para muita gente, ela vende muito remédio, ela vende muita dieta, muita academia e vende muita ilusão também. Então, começando aqui mais um podcast da Saúde Funcional, eu sou o Dom Bálsamo aqui com vocês e estou também aqui sempre com Marcos Baptista e nossa querida Tamara Maria. Tamara Maria, estamos aqui, mais um tema relevante para você, com certeza vai sair coisa boa daqui, certamente para você aplicar no seu dia a dia, para você utilizar, onde vai impactar diretamente na sua saúde funcional, na prescrição também com seus clientes, pacientes. E você que está acompanhando a gente certamente sempre traz algo para estar alerta com o que está por vir. E hoje, qual é o nosso tema de hoje? O que vai acontecer? Nós vamos falar sobre o que hoje? Hoje é sobre os biomarcadores físicos. Opa, biomarcadores físicos da plataforma da saúde funcional. Quantos biomarcadores? Muita coisa relevante por lá, muita pesquisa, muito artigo, muitas evidências e muitos resultados também. Então vamos lá, primeira pergunta de hoje, para onde nós vamos? Qual vai ser? Como foi sua análise e seleção para chegar nos biomarcadores físicos que usamos hoje no Check-up Safe? Que pergunta, né? Foi uma construção de formiguinha dia após dia, lembrando que a plataforma ela surge de uma forma básica ali do Excel, ela sai de um Excel, onde a partir do ano de 2009 eu começo a fazer coleta de dados no meu computador ali no Hospital Universitário de Brasília, captando dados, informações para a minha pesquisa de doutorado com pacientes com lúpus, e aí comparado com o grupo controle. E aí, naquela época a gente media o quê? A força de pressão manual, uma adiposidade corporal, um percentual de gordura, uma circunferência, e aí começamos a incorporar alguns testes da Hickley Jones, que é justamente testes para idosos, onde sentar e levantar da cadeira, o time up and go, o equilíbrio unipodal, utilizamos também a flexão de cotovelo. Por que, Sandro, utilizar esses testes? Porque nós não tínhamos estrutura, nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos investimento, e aí pensamos, vamos fazer testes simples para poder avaliar. E aí começamos a comparar com um grupo controle de mulheres saudáveis, a média de idade do meu grupo ali de doutorado tinha em torno de 32, 35 anos, até pessoas jovens, e conseguimos encontrar pessoas jovens, idosas, e foi pela primeira vez que a gente começou a perceber que aqueles testes para idosos podiam ser utilizados em pessoas jovens. Encontrávamos inclusive pessoas do grupo controle, até no nosso dia a dia nas consultas, valores abaixo do sugerido para idosos. Então foi uma grande sacada, lembrando que o ambulatório de Brasília de reumatologia é um corredor muito estreito, praticamente uns 3 metros assim, bem largo, e lá fazemos testes também, 6 minutos de caminhada, vários testes muito simples do ambulatório, pedir para o paciente sentar e levantar, e fomos começando a incorporar. E aí surge o teste sentar e levantar do solo, do Dr. Cláudio Gil, e aí começamos a investigar também cada vez mais, por exemplo, o IPAC, um questionário importantíssimo, medida de atividade física, atividade leve, moderada, vigorosa, e a gente vai incorporando essas medidas simples, como por exemplo, circunferência da cintura, medida simples, circunferência do pescoço, uma medida básica, olha que bacana você levantar a blusa, fizemos várias pesquisas com isso, o pessoal lá, nosso grupo de pesquisa da época também, com o Ramires, com o Jonato, com o Darran, com os profissionais, ganhamos até prêmio também com esse estudo, com a circunferência do pescoço, e a gente começa a perceber que testes simples eram os mais importantes, tanto que, se eu não me engano, no ano de 2013, 14, Marco, o Luiz Fernando Cruz, professor lá do Rio Grande do Sul, ganhou um prêmio por testes simples aplicados, porque não precisava de grande tecnologia, uma ressonância magnética, uma tomografia, ou por exemplo, isocinético. A gente começou a ir para essa linha. Depois, a gente começa a incorporar alguns testes, por exemplo, como tempo de TV. Tempo de TV, tempo sentado, porque a gente começou a perceber estudos grandes, com 1 milhão de pessoas com risco de mortalidade, começamos a colocar métricas por lá. E a gente chega ao ponto, por exemplo, de medir o VO2 também pela internet. Então, tudo de uma forma prática. Qual é o mais legal? A grande parte
né, que a gente vem incorporando para a parte mente é para a internet e muitos biomarcadores de média adiposidade para a internet, a parte de atividade física para a internet, VO2 para a internet. Então, a ideia, Marcos, não era essa no início. E aí, quando a gente percebe, depois de 10 anos, como é bacana, chega uma pessoa lá do Japão, lá dos Estados Unidos, da Europa, que mede, a gente fala, nossa, o VO2 está baixo, a gente surge a idade biológica também, cardiovascular, de força. Então, foi uma jornada que hoje está fazendo aí praticamente mais de 10 anos que a gente vem coletando. E aí surge a plataforma de aí, com grandes investimentos, para com que hoje os profissionais possam estar utilizando de forma gratuita, tem treinamentos, tem aulas gratuitas que as pessoas estarem utilizando. Então foi uma evolução, diríamos assim, tijolinho a tijolinho para chegar onde está hoje. Muito bom. E nessa parte física, o que é mensurado, é medido? Então, a gente tem blocos nessa medida. Então, blocos de adiposidade corporal, que a gente tem aí o MC, que a gente pode estar medindo pela internet. Aí nós temos aí a medida física. Circunferência do pescoço, nós temos cintura, relação cintura-quadril. Antes nós tínhamos relação cintura-estatura, outras medidas nós acabamos tirando. Então, de adiposidade corporal, a gente tem esse bloco, que a gente tem, por exemplo, às vezes a pessoa tem um percentual de gordura que está alto, né? E a gente tem, por exemplo, circunferência do pescoço que não está alta, a gente tem uma relação cintura do quadril que não está alta, a gente utiliza também a bioimpedância, a gente tem a relação, por exemplo, de gordura visceral. Então a gente tem métricas variadas, porque às vezes a pessoa tem um percentual de gordura alto, mas uma mulher, por exemplo, tem um acúmulo de gordura no quadril, na coxa. Qual o risco de doença cardiovascular com ela? Por exemplo, a mulher com a cintura de 65, né, 70, e ela tem um percentual, aquela mulher que tem a musculatura gimoide, aquela que acumula exatamente abaixo do crânio, não o homem, né, que é androide. Então a gente fez muito essa medida, cuidado com o percentual de gordura alto, mas que não tem o risco. Então a mulher fica lutando, e nunca consegue baixar aquele percentual e fala, não, está tudo bem. Aí depois a gente tem um bloco de força, que a gente tem medidas também muito simples, né? Flexão de braço, a gente tem a força de preensão manual, a gente tem um teste sentar e levantado do solo, tem um teste de flexão de cotovelo, tem um sentar e levantar da cadeira que é tão simples, tão bom. E aí depois a gente tem um outro bloco de equilíbrio, que é o equilíbrio unipodal, com 30 segundos, sem restrição visual, tem o teste Time Up and Go. Depois a gente tem um bloco de capacidade cardiovascular. Aí são 3 testes interessantes. Primeiro pela internet, pelo questionário do Almeida, mede o VO2 pela internet. Muito bom, muito simples, como esse teste é prático. E dali a gente mede também a idade biológica, foi uma inovação que nós criamos ali, idade biológica cardiovascular. Tem o teste 2 minutos de marcha estacionária, com uma cordinha simples, um barbante, pode ser um barbante até do tênis, que você mede ali o número de repetições, onde toca na corda, e aí você tem o teste de 6 minutos de caminhada, que a gente utiliza o protocolo dourado com a população brasileira, já tem as métricas todas estruturadas, por exemplo, a pessoa percorreu uma determinada metragem, coloca lá, o sistema já calcula tudo para você, onde pede também a sua percepção de esforço, a gente sugere que a pessoa utilize o oxímetro também hoje, né, como é importante medir a saturação de oxigênio, a frequência cardíaca. Nós temos aí em torno de mais de 1000 testes já com a plataforma, com esses testes mais simples. E aí a gente vem para um outro bloco de atividade física, né, em nível também não só de atividade física, mas de comportamento sedentário. Por exemplo, com o IPAC, questionário internacional muito utilizado, que hoje a gente vem perguntando também o tempo de TV, tempo de tela. Tempo de tela é fundamental. O tempo de TV, a gente tem essa medida da semana e do fim de semana. E foi uma sacada interessante, que a gente percebia que as pessoas no final de semana assistiam muito mais TV. Pessoas que não assistiam nada, de repente chegava 12 horas, 10 horas, eu falei, gente, não é possível. E a gente começou a perceber a relação, por exemplo, com depressão. Estou aqui visualizando todo o check-up. Além disso, a gente tem o tabagismo, que é bem interessante medir. Hoje, praticamente, nós temos aí 10% da base, de hoje praticamente 9.500, 700 pessoas que são tabagistas. A gente tem aí um protocolo utilizado no Brasil, principalmente as pessoas que fumam acima de 12 cigarros, que aumenta o risco cardiovascular, principalmente de câncer de pulmão. Então, teriam essas medidas. Então, foram construídas pouco a pouco. E reforço mais uma vez, gratuita para você profissional. E você também quer medir seu check-up da saúde funcional, a gente vai deixar o link aqui embaixo. E você também pode entrar no site lá do Método Safe para você se conhecer, para você se medir, para você entender a sua saúde funcional e utilizar a plataforma também. Então, acredito que
Se faltou algum, vocês me lembrem, mas eu fiz um breve histórico aqui, parece que eu mapeei. Então, cardio, força, flexibilidade, equilíbrio e o nível, adiposidade corporal e nível de atividade física. Maravilha. Muitos testes que você pode fazer onde a pessoa estiver, pode fazer em qualquer lugar, de forma simples. Qualquer muito bom, né? lugar. E veio do ambulatório, né, Marco? Porque no ambulatório não tinha estrutura. Não, porque eu chegava com uma malinha, o pessoal achava que eu vendia remédio. Lá vem o vendedor de remédio, né? Cara do laboratório. A cara do laboratório, né? Eu chegava lá, abria a mala, chegou lá, tanto que a gente fala, o laboratório de aptidão física em reumatologia, né? De doenças reumáticas, e na verdade o laboratório era uma mala. Eu lembro quando o Bruno Goalano veio de São Paulo, tinha uma estrutura fantástica. Ele falou: pô, você tem um laboratório, apresenta. Eu peguei no aeroporto, grande pesquisador, né, da USP. Ele falou: apresenta o seu laboratório pra gente. Eu peguei no aeroporto, né, ele ia vir na minha defesa de doutorado, levei ele para lá. Ele chegou e falou assim: cadê o laboratório? Não, o laboratório está dentro dessa mala. Ele falou: Sandro, você fez esse doutorado, publicou tudo isso sem nada. Falei: olha, o Goalano, as medidas eram feitas aqui. Falei: olha, você até já é meu aluno de pós-doutorado, se você quiser qualquer hora, as portas estão abertas. Porque olha só, a gente tem tanto aluno, tanto material, e você fez isso aqui. Ele levou nos prontuários, aqueles estudos de papel, falou lá, tudo informatizado, em 2012. Então, assim, foi um grande aprendizado, né? Mas era a minha realidade, era o que eu tinha. Igual o doutor Leopoldo, meu orientador, fala, né, lá no ambulatório, a Alice também. Aqui a gente não tem tecnologia, a gente tem cérebro, tem criatividade, e a gente conseguiu fazer grandes publicações. Nosso trabalho saiu no livro Debois, que é a maior referência do mundo em doenças reumáticas voltadas para o lúpus. Não conheço nenhum pesquisador brasiliense que publicou nesse livro. É um tratado. Meu orientador falou: Sandro, você está de parabéns que você conseguiu fazer isso. Com essas coletas de dados tão simples, a gente conseguiu realmente chegar em citações de grandes periódicos, saímos em grandes periódicos, citações dos nossos trabalhos, com essas medidas impactando aí referências para hoje tem doenças reumáticas, em artrite reumatoide, espondilite anquilosante, lúpus, polimiosite, em várias outras também, utilizando esses protocolos, são várias pesquisas. E o mais bacana é que é a facilidade, né? A praticidade de poder fazer. Sem dúvida. Que, como você trouxe para o laboratório, tem muitas realidades. A gente tem aí professores certificados do método Safe. Exato. Na Bahia, em interiores aí, que não tem estrutura realmente. Então, ótimo. assim, a gente dá essa disponibilidade de materiais que são simples, que você compra na internet, que são baratos, que você pode fazer em qualquer lugar. Sim, né? Então, a gente dá essa possibilidade para qualquer tipo de pessoa, em qualquer lugar do mundo, poder fazer esse tipo de avaliação. E aí vem uma pergunta interessante. A gente tem muitos biomarcadores da parte mente e a gente tem muitos marcadores da parte física. E do mente, diariamente a gente fala, semanalmente, cara, tem um questionário novo, eu queria pôr na plataforma, que legal. Tem algum questionário físico que você tenha vontade de colocar na plataforma? Não que seja necessariamente que precise de material, mas algum questionário que pergunte alguma coisa sobre hábitos da parte física, que você queira colocar no questionário, mas que ainda não teve a oportunidade, que talvez o questionário ainda está meio extenso, ou que você está validando se o questionário vale a pena ser posto e tudo mais. Foi uma pergunta bem interessante, porque, fechando aquela anterior, a gente tem sempre aquele princípio: baixo custo, alta aplicabilidade, né? E, ou seja, uma fácil reprodutibilidade. E quando a gente pensa nisso, a gente fez até uma conexão recente, né, sobre o tempo de TV e câncer de intestino. Quando esse estudo foi realizado, se não me engano, com mais de 40 mil pessoas, e foi encontrado a relação do tempo de TV com o câncer de intestino, o próprio autor descreve que naquela época eles começaram a coletar esses dados na década, no final do ano no início de 2000, não existia ainda, né, tanto tablet, tanto computador, tantas plataformas onde a pessoa ficasse tanto tempo. Então foi a limitação do estudo. Pensando nisso, nesse momento, onde a gente tem aí o Netflix, onde hoje ela tem maior ganho no Brasil do que o SBT, ela recebe mais com 50 funcionários do Brasil. Eu não conheço quase um ser humano que não tem Netflix. E a gente vem hoje investigando muito, muitas pessoas chegam em casa e ficam vendo. Eu diria que uma pergunta que vai surgir na plataforma, sem dúvida, é quantas horas você vê de Netflix. E eu diria que se a gente pudesse até rastrear cada vez mais o tempo de TV
ou principalmente as mídias, o que as pessoas estão vendo é fundamental. Então a gente tinha uma era que era tempo sedentário, de comportamento sedentário, sentado. Aí a gente evolui para tempo de TV, relação de depressão, suicídio, algumas outras coisas. E a gente começa a entrar assim, o que é que você está vendo? Então eu vejo como Netflix uma pergunta que vai entrar e eu não sei ainda qual vai ser a estratégia para saber o que é que você está vendo. Como analisar como analisar isso? Porque a gente tem, por exemplo, resultados do grupo do Eklund, por exemplo, com 1 milhão de pessoas, que eles falam que a relação do tempo sentado é que parece que a atividade física protege as pessoas quando você tem muito tempo sentado. Ou seja, você se torna ativo, ele te protege. Mas quando a pessoa está sentada vendo TV, esse mecanismo não é o mesmo. Caramba. Parece que quando você está vendo TV, o exercício não te protege da mesma forma. Nas atividades vigorosas, protegem a pessoa que vê TV, fica sentado, mas não vê TV. E ele não sabe explicar ainda. Então, a relação causa-efeito disso. Então, eu penso muito que, para o futuro, essa relação, por exemplo, do YouTube, por exemplo, meus filhos não só veem Netflix e YouTube. Eles nem sabem, né, o que é SBT, o que é Record. Band, acho que ele nunca nem ouviu. O Marco está aí também. Então, assim, por exemplo, esses dias tiraram lá alguns canais lá de casa. Não adianta, a pessoa nem vê. Então, o que eu vejo? O que essa pessoa está vendo em comportamento sedentário? Então, ela está sentada. Né? Eu tive um caso, uma pessoa esses dias me falou assim, a minha sogra, ela fica vendo 10 horas de TV. E ela fica vendo muito seriado. Você está preocupado com isso? Eu falei, estou, porque a gente sabe que existe essa relação do que a gente vê. A gente tem aquele trabalho, né, que até o próprio Arnold Goering cita no livro dele, que as pessoas que viram um documentário de Madre Teresa de Calcutá tiveram uma resposta diferente de hemoglobina e de GA, e as pessoas que viram morte, guerra, tiveram uma alteração diferente do GA. Muda a genética. Diminuindo a resposta imune pelo que você está vendo. Então eu diria que ainda estou em busca, estamos em análise, mas certamente vai ter uma pergunta lá. Quanto tempo você vê de Netflix por dia? Eu diria Netflix ou Prime, algumas plataformas, né, que a gente pode estar direcionando, porque vai para lá, porque a pessoa fala ver TV, né? Hoje a pessoa compra TV para ver Netflix. Tanto que os controles já vêm com Netflix, né? Também com o YouTube. Né? Então a gente tem que investigar mais sobre isso. Eu diria, isso é um ponto. Colocaria a escala de Bristol de fezes, né? Sim, a escala de Bristol eu acharia interessante. A gente está colocando também, porque eu venho perguntando muito, né, aqueles 7 tipos, né, de tipo de fezes, porque a gente sabe que aquela pessoa com aquela constituição 3-4 teria uma flora intestinal melhor, a pessoa que tem uma disbiose, a pessoa, por exemplo, com depressão, a gente vê muita pessoa com uma fezes mais líquida, não tem tanta consistência, a pessoa que está desidratada, toma pouca água. Em Brasília a gente percebe muito aquelas fezes mais em bolinha. Então são algumas percepções. Lembrando que hoje tem que impactar na internet. Né? Então hoje que a gente tem que perceber, a gente tá lá, o cara está lá nos Estados Unidos e a gente está vendo como ele está. Às vezes tem uma desbiose, problema intestinal, vai por ali. Então, e a relação medicamentosa também. Então, acredito que são medidas que a gente está aí. Sobre a questão do sono, a gente tem aí na parte mente, né, a escala de Pittsburgh também, que é fundamental. Então, a gente vem buscando... Tem novos qualidade e quantidade. É isso, exatamente, a quantidade e a qualidade com esse próprio estudo do sono, que a gente viu que não só a quantidade de sono, mas a qualidade dele. Então, nós temos desafios. Saiu até um podcast, né? Esse é um podcast. A gente vai deixar o ícone aqui para vocês poderem assistir esse podcast. E foi bacana depois do podcast que as pessoas começaram a dormir mais de 7 horas. Né? É importante, né? Dormir mais de 7 horas, conexão, porque... Quantidade e a qualidade são importantes. E a qualidade. Dois, né? O Pittsburgh mostra muito como é que está essa qualidade do sono. E aí o tempo de sono é importante, né? Você usa, durmo 6 horas e tal. Então, buscar dormir mais, inclusive eu melhorei a minha média de sono por causa disso. E eu diria que a força desse biomarcador, que vem impactando muito são as pessoas, que foi aquele alerta, né, que foi quando a pessoa mede o VO2 e fala, você tem uma idade biológica de 30 anos e a sua idade cronológica de 30 anos e a idade biológica cardiovascular de 50 anos. Ou seja, você está 20 anos mais velho. Quanta gente fala, nossa, que é isso? Que susto que eu tomei com isso. E ainda a gente fala, lembrando que a partir dos 35 anos você tem uma redução de 1% da sua capacidade cardiovascular, como força, né, como algumas funções específicas. E a pessoa, então, imagina você tá agora.
Imagina daqui a 5, 10 anos, 20 anos. A pessoa já começa a se preocupar, tá ali, então a gente vai evoluir também nesse sentido, que a gente também entenda a força. Então a gente encontra a dinapenia, a gente fala da dinapenia, fala muito da sarcopenia, que são coisas distintas, similares, ou seja, nem todo mundo que tem sarcopenia, né? Nem todo mundo que tem dinapenia tem sarcopenia, mas todo mundo que tem sarcopenia tem dinapenia. Complicou tudo, mas está tudo bem. Na verdade, a dinapenia é um marcador de força onde você tem medidas para a sua idade. Por exemplo, você tem 30 anos de idade, seria sugerido 42. Se você tem 40, você tem uma dinapenia. E aí a sarcopenia seriam valores de 27 para homem e 16 para mulher, e aí existem algumas oscilações. Então essa pessoa, além de ter a dinapenia, que é a redução da força, teria redução também da massa muscular, né? Que justamente já seria uma patologia, exatamente pela recomendação do consenso europeu de sarcopenia, encabeçado pelo Cruz, tem uma publicação em 2010 a primeira e atual agora de 2019, mostrando a importância da força de preensão manual. A gente vem falando muito da força de preensão manual. Eu diria que não só ter mais questionários, mas na verdade o que a gente tem que ir é utilizar o que já tem. Como é que pode clínicas, empresas, hospitais, academias não usarem a força de preensão manual, não medirem? A gente já fez até um material muito bom sobre isso, sobre a relação, por exemplo, de força de preensão manual em adolescentes, estudo com mais de 1 milhão de pessoas, mostrando a relação de suicídio de 26%, 28%, aquelas pessoas tinham menos força. Então está muito ligado à relação com força e depressão. Então a gente tem que utilizar, elas estão lá para serem utilizadas, só que as pessoas não sabem a medida. Igual pressão arterial, 12/8, glicemia, 100, colesterol. E aí você vai. As pessoas precisam entender a métrica, entender o ponto de corte. Quando entende, por exemplo, que uma pessoa que vê mais de 4, 6 horas de TV, isso vai implicar em risco de mortalidade precoce, né, oscilando aí de 12%, dependendo de 18%, dependendo, e a pessoa fica preocupada. A pessoa vai lá e age quanto a isso. Né? Como era, por exemplo, percentual de gordura, relação cintura, por exemplo, 90 para homem, 80 para mulher. A gente sabe que à medida que vai aumentando o risco de doença cardiometabólica, diabetes, hipertensão. Então, as métricas, os testes precisam ser conhecidos, mas as pessoas entenderem qual é a métrica. E aí tem um ponto fundamental. Não só está. Então eu tenho que ter então 89 de cintura para homem. Não. Você tem que ter a reserva, que são conceitos importantes. Então, eu tenho 47 anos, eu tinha que ter 35 de força? Não, eu tenho 50 de força. Porque eu preciso criar uma reserva de saúde, que é um conceito que a gente também vem criando. Então, se a pessoa está lá, então eu vou ver 3 horas e 59 de TV. Eu vou ficar 7 horas e 50 para estar na meta sentado. Então, entender qual é a meta e criar essa reserva. Está sempre na frente. Está sempre com reserva, porque isso vai te dar longevidade, vai te dar qualidade e quantidade de vida também. Então, eu acredito que a gente tem que evoluir também nesse estudo, o próprio Sandor mesmo, com alguns pontos, como passar isso para as pessoas, como elas aprenderem, como elas utilizarem, porque é algo também muito, muito recente. Né? A questão de tempo TV, algumas metas tem 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, temos aí um futuro, diria, cada vez mais promissor em relação à importância desses biomarcadores físicos. Maravilha. Que check-up rico a parte física também, assim como a mente. Sim. E muitas vezes ficamos presos a percentual de gordura e massa muscular. Que isso não vai relatar. Sim, e aí quando a gente fala de adiposidade, flexibilidade, força, cardio, tempo sentado, tempo de TV, exato, tempo de Netflix, que seja, é muito impactante. Bom. E aí você começa a entender o estilo de vida da pessoa para poder mapear. Muitas vezes você entende por que as pessoas estão se frustrando e não estão alcançando o emagrecimento tão sonhado, né? Exato. Muito boa observação, porque hoje a maioria das pessoas vão lá, nutricionista, tem uma clínica, tem uma academia, percentual de gordura. Só que ninguém pergunta por que ele está 10 horas sentado. Que ele fica 12 horas no final de semana vendo uma televisão. Porque então, a força dele estando baixa, se ele tem força baixa, ele vai dar menor número de passos no dia. Ele vai estar menos ativo, ele vai estar gerando uma resposta inflamatória. Então a gente tem que ser menos transversal e começar a pensar num mecanismo mais retrospectivo, mais prospectivo. Então esses outros biomarcadores levam a resposta do porquê ele está com percentual de gordura alto. Por isso que é tão importante os biomarcadores mente. E aí fecha. Uma pessoa ansiosa, uma pessoa que não dorme, baixa força, muita TV, tempo sentado, fumante. Esses dias eu vi um senhor lá que ele tinha uns 110 circunferência
vivia sentado, aí outro dia sedentário, estressadíssimo, e ainda saiu do carro, não sabia ainda, fumante. Então, assim, é uma bomba relógio. É uma bomba. E ele vive falando, não, eu tenho que emagrecer, eu tenho que emagrecer, eu tenho que emagrecer. Você percebe a relação desses biomarcadores, entender tudo isso, que a adiposidade, na verdade, ela é um efeito. É um efeito. O que acontece? É o estilo de vida. Por isso que a gente sempre fala de todos os pilares, onde o último é a adiposidade. Lembrando, você emagrecer não é difícil. Você se manter magro é um estilo de vida. Você encontrar o seu peso. Quantas pessoas vêm lutando? A pessoa tem lá 67 quilos e fica lutando, e vai para 63 e vai para 69. Então seria melhor ela estar com 66,5. Então encontrar um peso, né, para ela estar ali se mantendo no dia a dia. E além disso, os guidelines em relação ao emagrecimento cada vez mais traz essa questão do dia ativo. Do dia como ele é ativo. O músculo precisa estar em movimento, né? Hoje tem também os bultos sentados, você ficar 2 horas, você levantar, você está se mexendo, você está ativando o seu metabolismo, né? Como a própria Pederson já traz para a gente um tempão, que o músculo é um órgão, ele precisa de movimento, que na verdade o grande ponto não é que o exercício faz bem, é que a falta de movimento inflama. Então entender esse ser humano, quem compõe, quando você faz check-up, você entende esse ser humano. E principalmente quando você vê as doenças, também os medicamentos, você cria um quadro muito bonito assim da história do diagnóstico e você pode, de fato, ajudar essa pessoa nesse processo de transformação. Né? Maravilha. E você me fez lembrar que temos hoje as tecnologias vestíveis, que vai mensurar tudo isso que você acabou de falar. Perfeito. Quantidade de passos, se você está muito tempo sentado, ele apita, pede para você levantar e movimentar. Muito bom. Se ele percebe pela oscilação ali de frequência cardíaca que você está muito agitado, ele pede para você parar e respirar, beber água, assim como... O estresse é medido lá. O estresse é fantástico. Ele tem uma escala de 0 a 100. Isso. E também vai medir quantidade de água que você bebeu. Isso não é um relógio, pode ser um aplicativo do celular. Sim. Como em outros momentos nós já falamos que hoje o Brasil praticamente tem mais celular do que gente, né? Exatamente. Então você tem tudo no seu celular. Então a tecnologia ela é pro bem, é saber usar. Muito bom você ter comentado sobre isso. Muito bacana. E dentro desses biomarcadores da parte física, temos os blocos, como foi falado, adiposidade, força, flexibilidade, cardio, tempo sentado, tempo vendo TV, e aí estar sentado vendo TV parece que piora ainda, que inflama mais tem alguma coisa aí, Vamos descobrir isso aí. Qual seria o biomarcador mais importante de dar atenção, de olhar diferente para ele? Sem dúvida, Marco. São muitos biomarcadores, mas eu diria para você que um tem me chamado muita atenção, né? Você vê um IMC alto, você acaba vendo ali, por exemplo, pela internet, né? Quando a gente vê pela internet. Eu gosto muito dos biomarcadores pela internet, porque a gente tem um volume gigante de dados. Pensando em biomarcadores físicos, eu não tenho a menor dúvida que vocês vão concordar comigo. Quando a gente vê na internet TV alta, tem alguma coisa errada. E principalmente no final de semana. Não é à toa, quando a gente fez um estudo agora, o Danilo até publicou, mostrando essa relação do tempo de TV aqui na Pirâmide Safe. Então, por exemplo, muito bacana o trabalho dele, mostrando essa relação. Aqui o Z5, maior nível de saúde funcional, né, e menor nível de saúde funcional. O que ele mostra aqui? Que as pessoas que eram Z5 praticamente não viam TV. E o Z1, muito tempo de TV. Muito. Então, ou seja, quanto melhor a saúde funcional, menos as pessoas veem TV, menos as pessoas ficam sentadas. Então existe essa relação, falando de depressão, tá? Então a relação de depressão, as pessoas ali. E aqui, claro, a gente tem menos pessoas com depressão, mais pessoas com depressão, embaixo com a pior saúde funcional. E quando a gente chama atenção para o tempo de TV, existem já trabalhos, já de mais de 8 anos, falando da relação do tempo de TV com depressão. Eu lembro que quando eu falei isso pela primeira vez, todo mundo, não, Santo, o que é isso? Por que isso? E tal. Eu falei, gente, tem evidências, tem trabalhos. E quando a gente trouxe agora o trabalho de câncer de intestino com TV, foi chocante. Falei, gente, olha onde é que está. Um dos próprios autores sugere que o tempo sentado pode aumentar a quantidade de coliformes fecais, onde a pessoa pode gerar uma disfunção em relação ao intestino. Isso poderia alterar, por exemplo, a captação de glicose.
Então, tem muita coisa envolvida. Então, são muitos. Quando eu vejo pela internet, eu diria que esse é um chama-atenção. Na parte física, quando eu vou medir, vocês já devem presencialmente, vocês sabem que eu sou muito preso à força de pressão manual, né? Já temos aí... Meu primeiro trabalho de força de pressão manual foi em 99. Então, assim, 20 anos medindo, então são milhares e milhares e milhares. Tanto que eu faço força de pressão manual quando aperta a mão da pessoa, né? Fala, aperta aí pra gente. Marcão é bruto, ele é forte. Então, a força de pressão manual era extremamente poderosa, onde tem hand grips hoje, custando 130, 180 reais. Viu até o pessoal aí da TeraScience, do Fernando, fazendo agora pro Bluetooth, tá todo, né? Todo avanço. Então, são testes simples. A força de pressão manual, ela é poderosa. Além de medir, ela ainda pode ter a questão da simetria, que é um braço mais fraco que o outro, até porque existem trabalhos, nós já publicamos também, mostrando 2 trabalhos que a força de pressão manual ela foi correlacionada com leg press, supino, puxada, flexora, extensora e leg press, né? E flexão de cotovelo. Ou seja, a pessoa que tem a menos força de pressão manual tinha menor força também nesses equipamentos. Fizemos para pacientes com lúpus, falamos para um grupo em geral também, e já existiam trabalhos mostrando isso. Então, a força da mão, ela prediz a força do corpo toda. E aí, associando doenças cardiometabólicas, infarto, diabetes, mortalidade precoce. A gente tem, por exemplo, pontos de corpo de 20 e 30, as pessoas com menor que 20, menor que 30, podem morrer em 6 anos, né? Aumenta a incidência de mortalidade para homem e mulher também, vários trabalhos, o estudo por exemplo, da Tânia Ratantan, que é de 1990, já mostrava, publicado no JAMA, que as pessoas que tinham baixa força de pressão manual lá atrás, elas tinham menor incapacidade funcional. Aquele estudo que eu falo da bola de cristal, né? Sabe a sua força hoje, que eu saberei quem é você lá na frente. Então as pessoas tinham mais dificuldade de tomar banho, de caminhar, de poder se vestir. Então ela mostra essa relação acompanhada das pessoas por 25 anos. Então tem vários trabalhos, a força também, com relação de câncer. Então eu diria que a força é uma medida pouco explorada, mas que nos traz um belo cenário de quem é aquele... Depressão, a gente vê muito isso, né? As pessoas com depressão apertam. Eu lembro, o meu trabalho que eu fiz foi com osteoporose, por exemplo. As pessoas não conseguiam segurar, falavam, você deve ter osteoporose de rádio, e a pessoa lá fazia a ressonância, fazia a densitometria óssea e encontrava muitas vezes. Então, eu diria que essas duas seriam hoje virtual, TNTV, e presencial, a força de pressão manual são extremamente poderosas. Esse marcador da força de pressão manual é muito importante. Acredito também que se perguntasse para mim, eu responderia a mesma coisa. Porque ele está correlacionado com muita coisa. Não só a osteoporose. Então, a gente que tem relatos já de pacientes que falaram em relação a suicídio, sim, a gente não tem essa pergunta ainda na plataforma, mas sim, a gente, dependendo do engajamento da consulta, a gente também pergunta isso. E sempre, todos que eu peguei com suicídio também, não foram tantos pensamentos assim, suicidas, com pensamentos suicidas, tentativa. Cara, tinham baixa força. Todos tinham baixa força. E a baixa força também está correlacionada com garra. Então, a baixa força com garra, baixa força com tempo de TV, baixa força com depressão, baixa força com suicídio. Então, se for para medir alguma coisa, cara, mede a força. Mede força. Mede a força que ela te diz muita coisa. Né? E baixa força com garra tem tudo a ver, né? Pessoa que tem baixa força, ela normalmente é uma pessoa que é mais cansada, uma pessoa mais para baixo e tudo mais. Vale essa observação, tá aqui uma tendência futura, já está acontecendo, vários trabalhos aí surgindo, né, também, nós ganhamos até um prêmio por isso, no ano retrasado, que é a força relativa. Exatamente. Então a gente trouxe uma nova medida, que foi a força relativa força dividido pela cintura. Circunferência de cintura da cintura, existe a relação do MC também, me parece que essa é uma medida muito poderosa, mais individual. Por quê? Porque o VO2 é medido relativo, né? E a força ainda é medida de forma absoluta. Então, por exemplo, um gordinho, ele pode ter uma força alta, mas quando a gente divide pela massa corporal dele, ela baixa. Então, eu lembro muito bem um trabalho publicado sobre hipertensão, e aí mostrou que os hipertensos tinham a força igual ao dos normotensos. Legal? Bacana. Aí o Jonato e o Ramires fizeram uma sacada, a gente estava pesquisando muito naquela época, fizeram uma carta para o editor. Falou, olha, se você medir de forma absoluta,
vai dar igual. Mas se você dividir porque os hipertensos são mais gordinhos, massa corporal maior, você vai ver que eles têm uma força relativa menor. Então, essa é uma medida que cabe muito para as pessoas com sobrepeso. Por exemplo, a gente fez um trabalho com crianças e adolescentes. Né? Crianças e adolescentes, bem interessante. O que a gente percebia? Que quando a gente media a força absoluta das crianças, ela tinha uma medida parecida. Quando era relativa, os mais gordinhos eram menores. São aqueles meninos que não fazem educação física. Por quê? Porque a força dele é relativa menor, faz com que ele se mova menos. Ele vai fazer algum esforço, ele é maior para a pessoa. E aí os estudos saíram de 2 anos para cá, mostrando essa relação com diabetes, com hipertensão, pela força relativa IMC. E aí a gente trouxe essa novidade com a circunferência da cintura, né, mostrando também uma medida em potencial. Então eu vejo próximos 3, 5 anos a gente falando muito mais de força relativa do que mais de força absoluta. Então fica esse alerta. E na plataforma já está disponível para você. Se você medir lá, tem essa medida, já tem a relativa, tem a absoluta. Porque pode ser que o paciente, que o aluno avaliado, tenha a força normal absoluta, mas esteja atento com a relativa, porque ela, na minha opinião, ela é mais importante e tem trabalhos mostrando essa relação. Então, serve de alerta para essa perspectiva da força de pressão manual também. Muito bom, é muito conteúdo, é muito conhecimento. Nossa! E desses biomarcadores físicos, qual seria o mais desafiador de ter mudança, de ver uma evolução? Sem dúvida, a adiposidade. Ela é unânime. Então. Vamos fazer outro podcast só sobre isso. Só sobre a adiposidade. A adiposidade, ela vende bem, ela dá muito dinheiro para muita gente, ela vende muito remédio, ela vende muita dieta, muita academia. E vende muita ilusão também, né? Então a gente sabe que a adiposidade corporal ela é uma métrica que foi muito associada a risco cardiovascular. E aí surge todo o conceito estético baseado nela. Então as pessoas querem ter uma cintura menor, querem aparecer mais o abdômen, querem encaixar uma roupa, né? Tá bem. Então o medir é fácil, um gordinho, né? A gente vê uma pessoa, mas chegar e estudar esse caso. Então, eu diria que a métrica da adiposidade, Marco, ela exige de nós, profissionais, entenderem, por exemplo, que uma pessoa chegou a 90 quilos, chegou a 100 quilos. Esses dias eu estou com uma pessoa de 120 quilos. Não foi do dia para a noite. Quantos quilos ela tinha quando ela tinha 18 anos de idade? Quanto tempo ela vem ganhando de peso? Qual foi o episódio? O que aconteceu? O que é aqueles 120 quilos, aquele 90 quilos? E a pessoa fala que tem 90 e que até 60. Né? Então, interpretar isso. Então, a gente sabe que mudança de composição corporal, falando de adiposidade corporal, porque, por exemplo, tempo de TV. Eu paro de ver TV hoje. Né? Treinamento de força, a gente sabe que a gente mede, a gente foca ali e tal. Tipo, a pessoa que consegue ter uma boa resposta. Agora, a adiposidade, a gente está muito associado com fome, com sacrifício, com exercício. Exercício não emagrece por si só. Então, eu diria que esse é o grande trabalho que a gente vem tendo, principalmente nessa medida, e fazer a consulta da saúde funcional para entender quem é esse indivíduo. No momento que ele acorda, no momento que ele dorme, porque existe um mecanismo, um ambiente obesogênico, existe uma estrutura, né, que levou aquele indivíduo àquele resultado. E ele trazer essa consciência daquele valor e o que seria a estratégia naquele momento. Porque ontem mesmo nós estávamos falando com uma pessoa, até uma aluna lá do mestrado, do programa de faculdade de medicina do NBE, onde ela investiu já muito dinheiro para a filha, para emagrecer. Programa de 3 mil, 4 mil, muito famoso em Brasília, gastou 40 mil. Não teve resultado. Entendeu? Por exemplo, um caso relatado foi que a pessoa treina. Não, segunda, quarta, sexta o personal vai lá e treina com ela. E eu falei, vem cá, e quando o personal não vai? Não, ela não treina. Então percebe que a adiposidade ali, ela não vai mudar. Ela não vai sustentar. Então, não tem nada errado com isso, mas a pessoa tem que criar uma conscientização dessa mudança, desse processo para isso. Então, eu diria que a adiposidade, ela é um desafio, é o que vem realmente matando os Estados Unidos, reduzindo a expectativa de vida pelo aumento da obesidade, ou seja, aquelas batatas fritas, aqueles refrigerantes, aquela alimentação. Então, a adiposidade, ela é um marcador muito, muito, muito desafiador para a gente ainda, né? Existem muitas coisas por trás, porque a comer é bom demais. É muita emoção, é sempre comer com os olhos. Então, eu diria que esse é um
um grande desafio para a gente. Desafiador porque você mede a parte física, só que você tem que prescrever a parte comportamental. Exato. E prescrever E aí, comportamento liga, e né? comportamento ser feito demora e leva tempo. Então, Leva acredito tempo. que é o mais desafiador mesmo, para as pessoas entenderem que é uma medida física, sim, só que para ter resultados físicos você precisa de uma mudança comportamental. E o comportamento... É a medida física que está determinada pela mente. Pela mente. Então, a gente mede a literalmente. adiposidade, por isso que é importante estresse, ansiedade, sono, A dor. adiposidade só comprova como é que estava. A pessoa está lá. Ela está super baixa na mente, só e aí a a causa. adiposidade. Então, se a gente vai aqui, se a gente vai não, a gente vai aqui, né, entendendo, por exemplo, o potencial do sono para adiposidade, o estresse para adiposidade, né, a dor para adiposidade, os medicamentos. O social. Então, nossa, social. Outro Outro podcast. E é interessante porque falou de adiposidade, não é 1 hora de treino que vai resolver, uma dieta que vai te privar. Exato. E sim mapear o aluno da hora que ele acorda, a primeira ação até a última ação do dia. É isso que vai mudar e transformar o estilo de vida. Porque é isso que engordou, né? Foi isso. Porque não foi uma Levou refeição aquele resultado. e deixar de ir uma vez na Não academia. foi porque que deixou mudou de a ir pra pessoa. Então vai academia. ser uma academia Exato, e uma exato. refeição. Quando eu cheguei a 87, 88 quilos na época do meu doutorado, eu já tenho 10 quilos a menos, né? Eu já tive 93 quilos. Eu era forte pra caramba. Tal, entendeu? Era tal, então, foi a época que até minha esposa me conheceu. E aí depois, na época do doutorado, eu depois baixei o peso, comecei fazendo um triatlo e tudo, né? Correndo. Depois no doutorado eu mantinha meu treino, mas aumentei meu peso, né? Não fiquei obeso, não. Mas aumentei e foi justamente porque foi uma consequência de um processo. Muitas horas, estresse, sono, foi justamente onde dei aqueles piripaques ali na minha parte emocional. Até sentado, né? Porque estava estudando, você estava escrevendo. Muita cobrança também. Muito inflamado. Estava inflamado, totalmente inflamado, e mesmo assim eu me mantia correndo, mantia treinando, treinava muito ainda, né? Então, assim, no momento que eu resolvi aquelas questões, vocês terem uma ideia, eu fiz a minha qualificação em dezembro de 2011, eu estava, acho que uns 86 quilos e tal. Eu falei assim, eu vou defender meu doutorado e vou fazer um meio Ironman na semana seguinte. Eu fiz a qualificação, voltei a treinar, conciliando os dois. Eu defendi o doutorado em abril e poucos dias depois eu fiz um outro meio Ironman, se não me engano, foi o meu 17º, 18º meio Ironman. Foi duro? Foi. Mas foi bem legal, porque eu já estava em outra vibe, já estava desinflamado, estava super alegre de ter voltado, porque nem que minha esposa falou assim, quando eu fui fazer o meu último Ironman, né, ela falou assim, meu amor, você vai parar agora de treinar um pouco? Eu falei, não, eu só vou parar por causa do doutorado, mas depois eu vou voltar, né, porque eu estava numa época treinando muito. Então, por que eu estou dizendo isso? Quando eu me vi naquele peso, era todo um processo de vários, mais isolado, biomarcador social. Eu estava muito tempo sentado, a parte física, né, de movimento. Eu estava extremamente ansioso, estressado, a parte, em relação à parte mente. Eu estava com sono inadequado. A minha alimentação certamente não estava 100%. Eu comia muito tempo fora de casa, porque às vezes eu tinha que vou ficar o tempo todo. Levava comida mesmo assim. Então, tudo isso, a parte social, me isolei muito. Fiquei muito tempo só, tinha muitas coisas que aconteciam. Então, hoje os 6 pilares estavam bem claros naquilo. Eu diria que eu não ia aumentar mais, eu ia parar ali, né, naquele ponto. Mas você vê que quando a gente fala de adiposidade, a gente não vincula com tantos pilares. É muita coisa envolvida quando a gente fala desse biomarcador adiposidade corporal. Muito bom. Acredito que dá pano pra manga demais falar de parte física aqui, mas acredito que a gente trouxe a essência, né? Do trouxe que a gente a realmente essência. queria falar e explicar para as pessoas que a base a gente tem métricas simples, fáceis para poder medir, Exato. mas que não se apegar somente ao físico, porque o físico tem toda uma parte comportamental, mental por trás e que conciliar os dois. E aí a gente traz novamente, é mais desafiador a parte da parte relacionada com composição corporal, porém você tem que medir. Tem muita gente que acha que a gente não comenta muito, não é importante, não é medir. Não, muito pelo contrário, a gente sabe o quanto é importante, mas que existem outras medidas que vão comprovar o que está acontecendo realmente na parte do corpo. Exato. Complementando um com o outro, né? A gente falou do biomarcador físico, então você não pode hoje desvincular. Não. Então o que a gente percebeu? Né? A gente tem aí
conteúdo para falar do biomarcador realmente em mente, com certeza, mas é para você entender que você está medindo a parte física, mas utilize as métricas da mente, que é, vamos falar de uma outra forma, psicoafetivo emocional, ou o que você quer falar, psicoemocional, espiritual, o que você quer, mas assim, entender que são relacionados, ou seja, a gente não pode ficar apenas do pescoço para baixo. O ser humano é sistêmico, é integral. O que a gente quer? Que ele se conheça. Quando eu me conheço, eu me curo. Quando eu me conheço, eu realmente me transformo. Então é importante destacar esse ponto. Quando eu mudo, eu volto. Quando a célula muda, ela pode voltar para o seu estado. Quando ela se transforma, ela vira uma outra estrutura. Ela não volta mais. Então o que a gente quer é que as pessoas se transformem de fato, se conhecendo. E por isso que a gente fala de reprogramação do estilo de vida, 1% todo dia. Então, use biomarcadores da mente, a plataforma está gratuita para você medir. Se cuidar, vai lá www.metosafe.com.br, se avalia, se conhece, utilize a plataforma, coloque todas as suas dúvidas, suas perguntas. Se você sugere algum biomarcador novo, a gente vai estudar e colocar por lá. E eu acredito que a gente entregou aqui pelo menos uma essência do que seria, e foi muito trabalho, a gente está falando de 10 anos de tantas pesquisas, tantos estudos para chegar até aqui, e a gente fez o mais difícil. Agora é você entrar, e a gente quer você nessa jornada junto com a gente, precisa de você muito, se conhecendo, impactando também outras pessoas, reprogramando aí o estilo de vida das pessoas com a saúde funcional. Então quero aqui agradecer, Marcos aí. Obrigado, estamos juntos aí na caminhada. Bom demais. Agradecer a Tâmara também pelas perguntas, observações aqui, foi realmente muito positivo. Agradecer principalmente você que está sempre com a gente, deixando seus comentários, suas perguntas, suas observações. Isso é riquíssimo para a gente, faz com que a gente melhore cada dia, refine mais para entregar o melhor conteúdo, melhor aula para você em mais alto nível. Então lembrando de você também se inscrever no canal, você deixar seu joinha também, sua sugestão, sua crítica, seu comentário também por lá. Ative as notificações e, claro, compartilhe esse material com as pessoas que você realmente queiram que conheça esse trabalho. Lembrando sempre o nosso objetivo, nosso propósito, transformação massiva, são 1 milhão de pessoas se conhecendo aí por meio da saúde funcional, não terceirizando mais sua fisiologia, assumindo sua vida de fato. E se você foi impactado, é mais uma pessoa, esse é o nosso objetivo. Meta atingida aqui por hoje. Gente, muito obrigado, grande abraço para todos vocês, a gente vê logo em breve mais um podcast da saúde funcional, com certeza gerando muito valor para todos nós, de muito aprendizado e enriquecimento para todos. Tchau, tchau e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.